decidir alguma coisa boa, né? Então, os processos também seriam um meio da nossa discussão, um processo maior, não é só o município de Belo Horizonte, porque alguma coisa que acontece no Belo Horizonte, acontece com Nova Lima, acontece com Brumadinho, com Mariana, com o resto do estado, porque passa nos mesmos órgãos estatuais. E a forma de se fazer a coisa, ela já está lá pré-determinada há muitos anos. Então, o que nós gostaríamos justamente dessa conversa, justamente porque a visão de quem trabalha no Estado, aí não está se eliminando, não. Vai ter pessoas de Brumadinho. Não, eu estou falando, a questão não é nem eliminar, não, é a gente não... É porque eu tenho muito medo de quando a gente faz uma reunião, ao invés da gente resolver um problema, a gente cria outras 7 pautas de reunião. Porque aí fala, conversou com o MAN. Aí fala, então você conversou com o MAN, agora tem mais 15 entidades que querem conversar, porque já que o MAN pode ser ouvido, todo mundo tem que ser ouvido. Claro que todo mundo tem que ser ouvido, mas aí a gente perde a energia que devia estar sendo dedicada para resolver o problema que foi discutido, para poder atender as agendas. Então, acho que se a gente conseguir estruturar essa pauta, eu me comprometo a levar essa pauta à Secretaria de Governo ou à Secretaria-Geral, dependendo da pauta que a gente montar, para eles analisarem internamente quem que deveria estar participando disso e a gente vai dialogar e tenta montar essa conversa. A intenção foi justamente essa conversa que eu pedi pessoalmente com ele. É a inauguração disso. Inauguração. Agora, é alguma coisa urgente. Não vou dizer que é urgente para amanhã, depois. Não, mas claro, mas também não pode perder tempo, não, nem tem por que perder tempo. Inclusive foi criado, eu sei que foi criado 5 fóruns lá em Brumadinho, e foi criado um grande em Belo Horizonte, recentemente, que chama-se Fórum Permanente São Francisco, que tem essa colocação de não só Brumadinho, Mariana, algo para discutir, técnico para discutir, o que está acontecendo no estado de Minas Gerais. É isso que eu aprendi. Então tem o Fórum da Legislação Jurídico, Estratégico, Comunicação, o Fórum da Saúde, que esse aí a gente vai estar com contato com o Brumadinho, que lá precisa hoje um contato, porque o pessoal ainda está meio desorganizado. Então tem outros fóruns de segurança, que seria o pessoal da segurança de barragem, que são os engenheiros, e o fórum técnico. Tá? Então, isso começou agora também, nós fazemos, não vou apresentar só a pauta do MAN, não, porque a pauta do MAN, apesar que ela é abrangente, claro, tem que ter os talvez tenha outros para poder contribuir, para a gente sentar e ter algo de Eu acho que, e aí a gente pode combinar assim, se eu conseguir não pôr para a gente de pé a pauta, eu imediatamente abro a conversa no governo e posiciono o senhor. O senhor sabe que eu sou muito transparente, se a resposta também for, olha, nós não vamos sentar agora porque nós vamos sentar em tal momento, eu não fico vermelho, o doutor ainda não tem contato, mas o governante sabe, eu prefiro ficar vermelho uma vez só, do que ficar cor de arroz, negócio de tapinha, tá uma raiva de tapinha nas costas, falar, não, nós vamos olhar, vamos ver o que a gente pode fazer, nada disso não. Chegou a pauta, eu vou tentar marcar, se a resposta não for positiva, imediatamente eu vou dizer, não consegui marcar nessa via, consegui nessa outra, não consegui de forma nenhuma, minha resposta que ganhei foi essa daqui. Então, compromisso meu está feito. Que também trouxeram, né? Para mim, eu converso com todo mundo, você sabe perfeitamente que não tem. Mas as pessoas também têm receios também, por exemplo, não se tornar uma reunião de acariação. Tá? Eu achei até um termo interessante, a pessoa produziu isso para mim, de acariação, chegar lá, sentar para. Não queremos. Até porque, gente, sinceramente, as pessoas que querem responsabilizar o governador Romeu Zema por qualquer coisa que tenha acontecido são simplesmente responsáveis, mentirosos e oportunistas. O governador tinha, no momento do rompimento da barragem, menos de 3 semanas de governo. Mas se alguém acredita que a responsabilidade é dele, um homem que não chegou ao 2º mês de governo ainda, por resolver os problemas que foram criados no Estado ao longo de 20 anos, só oportunista. Então, assim, eu acho que o governador, a vantagem é que ele nem se sente pressionado. A pessoa fala, mas como é que você fez? Eu falo, eu não, né? Como é que o Estado fez isso? Matheus, a cariação não seria a COSEMA é algo novo. É justamente entre as autoridades, entre a estrutura de funcionamento, principalmente da secretaria. Não é, o perfil do governador não é esse, né? Agora, também o governador não vai querer uma conversa desse desassistir tecnicamente. Porque, gente, canto da sereia tem dos dois lados. Tanto do lado técnico para dizer que está tudo certo, não tem problema nenhum, quanto do lado da sociedade civil para dizer que está tudo errado, tem que jogar no chão e fazer de novo. Estou falando sobre tudo que a gente conversa é assim. Então, assim, acho que o governador não participaria de uma reunião sem ter na reunião um suporte técnico, ainda que a reunião seja pautada para não ter debate sobre o tema.
Mas surgiu uma discussão, alguém falou assim, porque foi concedido uma licença de tal e tal jeito para tal e tal barragem. Ele vai olhar para o corpo técnico e falar, foi concedida licença. Porque senão a informação também fica absolutamente unilateral, né? E o conjunto de informações, é por isso que quanto mais fechada a pauta tiver, mais tranquilo a gente conduzir, porque a gente pode falar, nós vamos discutir só essas licenças aqui, esses casos. Fantástico, não precisa da presença do corpo técnico. O corpo técnico fornece a documentação do governador antes, ele vai ter a documentação na mão, vai analisar, tem a conversa sem a necessidade da presença deles. Não, a conversa é mais aberta, sobre procedimentos de licenciamento, ele vai querer a presença do corpo técnico, até para não correr o risco de ele, por falta de informação técnica, eventualmente assumir algum pseudo compromisso ali, que depois tecnicamente não se sustenta, né? Tem uns administradores mais corajosos, menos responsáveis, que a gente vai fazendo isso, o cara tem que ficar voltando atrás, né? Porque ele pega e fala, não, então vamos fazer. Aí na hora que vai olhar, a lei, não sei o que e tal, proíbe, fala que a tramitação tem que ser outra. Mas quanto mais fechada a gente tiver essa pauta, mais fácil de ser uma reunião de simples oitiva, para não ter confronto. Agora, além de tudo, o governador tem um estilo muito ameno na condução de conversa. Então, eu acho que dificilmente uma reunião com o governador se transformaria num debate sobre versões. Estivesse presente quem estivesse presente, porque não é o perfil dele. Tem gente que gosta, eu até gosto, né? Eu sou mais provocador de confusão. Mas não é o perfil dele. Então eu acho que a gente pode ficar tranquilo, a gente consegue evitar que isso aconteça. Isso não é da nossa parte, mas temos de solidarizar, porque nós não sabemos o que aconteceu com a outra. Porque é um diálogo, não é nada de... Eu achei interessante. Olha como é que as coisas são. Peito aberto, normal, o pessoal chegando com propósito. Os temas são difíceis. Olha, eu estava lendo a manifestação da Tereza Corujo. Que votou contra. Mas eu achei interessante, ela sinceramente falando assim, olha, eu votei contra, não é porque eu achei que tinha risco de romper. Eu votei contra porque eu sou contra conceder as 3 licenças ao mesmo tempo, como acaba acontecendo em muitos processos. Eu sempre votei contra. A gente não tinha nenhum elemento sobre rompimento. A informação que a gente recebeu é que os laudos técnicos atestavam a segurança da barragem. Eu votei contra porque eu voto contra mesmo um licenciamento conjunto. Fala assim, é uma honestidade intelectual rara, né? Porque era hora de um aproveitador, se fosse uma pessoa menos responsável, falar, não, eu sempre soube que esse negócio não tinha segurança nenhuma, que ia acabar acontecendo, está lá meu voto para mostrar isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Fernando, em que esse tipo de comportamento menos oportunista e mais responsável está ganhando força. E a sociedade civil que é responsável por isso. Ela é representante da sociedade civil no comitê. Então, eu acho que é bom. Eu acho que nós temos como ter uma conversa proveitosa. Por outro lado, é a situação. Até de reflexão do que a gente está deixando passar, que a gente não está vindo, né? Eu tenho um pouco de preocupação quando as pessoas falam assim, eu sabia que você faz anos que eu estou avisando. Se soubesse, você tinha ido lá pessoalmente e tirado das pessoas. Mas onde é que estão os mecanismos que estão passando por debaixo dos pés da gente e a gente não está conseguindo impedir que esse tipo de coisa aconteça, né? E eu acho que a sociedade civil é que tem essa reflexão. Exatamente para fazer esse contraditório do que é a nossa percepção de do que no processo, onde é que o problema, onde é que o processo está falhando? Está falhando, porque acompanhando, igual a gente acompanhou vários processos de licenciamento, existe uma sensação de abafamento. Eu tenho uma leitura, eu estou falando por mim, muito diferente da maioria das pessoas a respeito desse tipo de problema. Eu vou usar um exemplo local que não tem a ver com segurança ambiental. Eu repito sempre, enquanto a gente insiste em reforçar licenciamento ao invés de reforçar a fiscalização, nós vamos continuar tendo problema, porque o licenciamento, ele me diz como as coisas deveriam ser, mas sinceramente isso a lei também já diz. A pergunta é se quem está lá executando está executando do jeito que está escrito que deveria ser, ou se está executando de qualquer jeito. Eu sempre tenho a impressão de que a gente falha mais em fiscalização do que em licenciamento. Então você é a favor de um licenciamento? Não, eu tenho essa discussão com a secretária Maria Caldas sobre o alvará na hora aqui em BH, que é sobre construção, né? Ela fala, toda vez que ela discute isso, ela fala, porque aí dá o alvará prévio, a pessoa pega um alvará para uma casa e constrói um prédio. Eu falo, ok. E se for o outro alvará, que eu tenho que aprovar antes? Qual que é a diferença? A pessoa pega um alvará para uma casa, gasta 2 anos para aprovar o alvará da casa e constrói um prédio, porque se ninguém for lá para fiscalizar, para saber se ela está construindo prédio ou casa, não vai dar certo. Então assim, eu tenho um pouco de medo, é só que acho, e aí eu tô falando a minha sensação, isso não é governo.
Acho que a gente corre o risco de uma histeria perigosa em que a gente fala, vamos travar os licenciamentos todos. Fantástico, isso não vai acontecer, porque economicamente isso não é viável e a gente vai deixar de ter a oportunidade de correção do problema. Então nós vamos ganhar eventualmente o discurso e vamos perder a realidade prática lá na ponta. Eu falo a gente, eu falo é a sociedade. É porque eu vejo alguns movimentos que falam, o prefeito de Brumadinho falou, vamos interromper toda a atividade minerária em Brumadinho. Eu fico olhando e falei, gente, eu estou até curioso, até peguei depois para olhar, falar, quantos por cento da arrecadação de Brumadinho deriva de 60%. 60% no indireto, 30% no direto. Mas vai vivendo o quê? Vai falar, mas isso significa então que pode custar a vida? Claro que não. Então vamos pensar o seguinte, como é que a gente corrige para não ter esse tipo de risco? Não é difícil, sabe? Não, nós ouvimos algumas pessoas nessa linha. Comparar. A parte que nós ouvimos até não, eu sei que não é a posição das entidades da sociedade civil, eu estou falando nós, quando eu falo é nós enquanto sociedade, entendeu? Porque é fácil entrar na histeria também e falar, vamos parar tudo. Mas a paralisação é justamente para ver se o pessoal ouve e tenta corrigir para que voltar amanhã ou depois da manhã, esses caras pelo menos já estejam na linha de correção. Porque senão vai estar sujeito novamente a correr no mesmo erro. Das barragens aí, teve uma discussão muito forte nos últimos 2 anos, depois de Mariana, a coisa ficou mais acirrada, e entrou o projeto de lei e tudo mais,